já vai raiar e eu vou chegar. Quero guardar comigo aqui esse seu olhar que me faz lembrar o dia que te conheci. Eu quero ter você nos meus braços e esquecer dores e lamentos, coisa que se foi. Perto de ti, giro e tiro os meus pés do chão. O meu sentimento que ficou guardado no peito se liberta e se transforma como flor que desabrocha. Me entrego inteira pra você. Me entrego inteira pra você. Yeah, yeah. O sol já vai raiar e eu vou chegar. Quero guardar comigo aqui esse seu olhar que me faz lembrar o dia que te conheci. Eu quero ter você nos meus braços e esquecer dores e lamentos, coisa que se foi. Perto de ti, giro e tiro os meus pés do chão. O meu sentimento que ficou guardado no peito se liberta e se transforma como flor que desabrocha. Me entrego inteira pra você. Me entrego inteira pra você. Me entrego inteira pra você. Karina Libânio, gente, aqui no Caleidoscópio. Estamos no ar ao vivo na TV Horizonte, TV Educar. Você também pode acompanhar aqui o programa em tempo real no site tvhorizonte.com.br. Aí tem gente no Brasil inteiro curtindo o nosso programa. Tem uma galerinha lá em Oliveira, Minas Gerais, conectada com a gente. Então valeu, pessoal! Para você que tá pertinho, tem promoções do Caleidoscópio no site da TV Horizonte. Olha aí. Um filminho no cinema tem o seu lugar, né? Então aproveite, você pode levar um par de convites para a Sala Cinearte em BH. Para participar, vá ao site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Toda segunda-feira sai um ganhador. E tem cheirinho de pizza no ar, é a Bitela Pizza que pode chegar quentinha sexta-feira na sua casa. Lá no site da TV Horizonte você fica sabendo como participar. Não fique de fora, participe dessas e de outras promoções. E fique ligado também no tema aqui do programa de hoje, né, gente? Tem muitos jovens se desafiando ao se submeter ao jogo de asfixia. Brincar com a vida é algo muito sério. E aí a gente falou um pouquinho aqui sobre esses desafios, a questão da inclusão em algum tipo de grupo, né? É possível, assim, se livrar, se esquivar desse convite? O que você acha, Anselmo? Eu acho que a melhor maneira para evitar, eu acho que é melhor evitar, né? Porque quem pratica não, quem induz as pessoas a fazer esses jogos são criminosos, né? Então, como evitar, eu acho que seria os pais realmente monitorarem os filhos, mesmo que os filhos não gostem, né? Meu pai mesmo, muitas vezes, eu costumava jogar muitos jogos até violentos quando eu era criança. E meu pai, o que meu pai fazia? Eu acho que até por uma tentativa de tentar me monitorar, né? Meu pai, ele jogava comigo. Ele pedia para jogar também, etc. Ele ia conhecendo ali o terreno onde você estava, né? Isso. Apesar de não ter muitos jogos online naquela época, mas acho que o monitoramento dos pais sempre vai ser uma questão muito, muito boa pro filho, para ele crescer e tal. E realmente os pais monitorarem o que o filho está jogando, com quem ele está jogando, com quem ele está interagindo dentro do jogo, que isso é muito importante, porque pode ter realmente criminosos perigosos na internet. Aí, Maria Elvira, aproveitando então, né, do que ele está dizendo, assim, na adolescência tem essa dificuldade em lidar, né? O que é o meu espaço, até onde meus pais estão invadindo o meu espaço, como lidar com isso para poder acompanhar de perto isso que é um problema? Eu acho assim, os pais têm que entender que a adolescência é um período de se afastar
dessa proteção familiar. Então, assim, sempre vai haver esse conflito. A família quer monitorar, vigiar, né, entender o que está acontecendo, e os filhos vão querer sempre, poxa, peraí, esse é o meu espaço. Né? Só que eu acho que o jeito melhor de lidar com isso é o diálogo. Então, assim, a família tem que entrar, né, nesse papel de dialogar, de explicar. E talvez essa seja a melhor forma de monitorar. Né? Assim, se tiver um diálogo aberto, os filhos não vão estar desprotegidos nesse mundo. Né? Daniel, queria complementar? Não, ele usou a palavra monitorar ela também. Eu fiquei pensando que monitorar, às vezes, parece uma coisa muito pesada. Mas eu entendo o que eles quiseram dizer. Mas eu pensava numa forma mais de se aproximar, de tentar entender. De fato, a adolescência, como a Maria Elvira disse, é a transformação, é o isolamento para o autoconhecimento, talvez, né? E essa autoafirmação no grupo que a gente está falando aqui. Então, eu acho que os pais monitorarem isso, às vezes, é uma coisa meio ruim. A aproximação, o procurar saber, o de fato se interessar pela vida do filho talvez mais importante, né? Como ele disse, meu pai jogava do meu lado. Isso é uma forma de conhecer o que o seu filho está fazendo, de estar ali perto dele, né? E não só os jogos, né? Como de uma forma geral, na vida como um todo. O jogo da asfixia é um ponto que a gente está tratando muito importante, mas eu acho que isso tem um tamanho muito maior, né? Que a gente precisa eu acho uma coisa importante que ele disse, é que assim, os jogos que às vezes são violentos. Né, assim, existe uma polêmica, né? Deixo ou não deixo meu filho jogar tal jogo? Que idade que é para qual jogo, né? E eu acho assim, é importante porque o jogo ele é um exemplo, né? Assim, a gente aprende pelo exemplo. Então, é uma das formas mais importantes de aprendizado. Então, se você consegue dar um bom exemplo, que você consegue resolver as suas situações através do diálogo e não da violência, ele vai conseguir entender que aquilo é só um jogo. Não é um jeito de resolver os problemas da realidade, né? E hoje em dia também, os pais costumam deixar os filhos trancados no quarto, no intuito de, ele está jogando e está se divertindo, né? Então não vai ter como ele correr nenhum perigo dentro do quarto. É melhor do que ele sair para a rua, talvez, e brincar, e etc. E acaba que no próprio quarto ele vai ter mais perigo do que na rua. Mal sabem eles, né? Mal sabem eles que pode ter mais perigo do que na rua. E quando a gente vê esses dados, então, né, envolvendo a quantidade de adolescentes, a gente realmente fica assustado, assim, né? Nós vamos mostrar aqui, daqui a pouco, algumas reportagens também, mas antes eu queria ouvir um pouquinho do Thales, né, Thales? Quando eu era pequeno, eu tinha uma liberdade muito grande a respeito disso. Eu podia ver e fazer o que eu quisesse, meus pais deixavam. Assim, a única coisa que eu não tinha acesso era a filme pornográfico, quando eu era pequeno. Mas eu podia ver qualquer filme de terror, de ação, de violência, qualquer jogo, mas minha mãe sempre perguntava o que você está fazendo, e ela monitorava de longe. Assim, não era um monitoramento 24 horas, mas ela lá, com quem você está jogando? Com quem você vai jogar? E é assim até hoje. Assim, quando eu era pequeno, eu brigava muito. Aí um dia ela falou assim, vou parar de fazer isso. Ela parou. Aí eu falei assim, você não vai perguntar mais, não? Eu fui atrás dela. Então, assim, acabou que acostumou. E ela sempre falou, isso é um jogo. Eu cresci sabendo que era um jogo. E então, assim, eu sabia que aquilo não era real. Minha mãe já me ensinou isso desde pequeno. Então, pra mim, o jogo sempre foi a fuga da realidade mesmo. Eu saía de lá pra fazer coisas que eu não podia fazer do lado de fora. Ia lá pra me divertir, às vezes extravasar mesmo. Porque isso para mim é isso que você tem que fazer no jogo. Isso é importante, né? Assim, de lidar um pouco com essa questão do conflito, do virtual e do real. E o que a gente observa, assim, né, com esse tipo de ação do Shocking Game é que há uma mistura, né, gente? Há um conflito aí dessas duas coisas, né, Daniel? O que ele está falando, o jogo é só um jogo. A gente tem que tomar cuidado com essa ruptura, né, entre o real e o virtual, mas o jogo também pode ser uma coisa boa, né? Existem jogos de estratégia que vão melhorar o raciocínio, melhorar a interação. Então, nem todo jogo ele é uma coisa ruim, né? Entra como vilão Entra uma aí coisa da história, ruim. Talvez né? essa esbanalização da violência, esses jogos que tornam o jovem pensar que a violência, como aconteceu em alguns casos em Columbine, nos Estados Unidos, aquele rapaz em São Paulo, mas eles tinham, de fato, uma predisposição a transtornos de base, transtornos mentais de base que foram influenciados por isso. Mas uma coisa é uma coisa, né? Outra coisa é outra coisa. Misturar, né? Vamos só aproveitar que você trouxe aí alguns casos e a gente também já roda aí algumas seleções que a gente fez, né? De alguns veículos de comunicação, onde foram veiculados alguns casos envolvendo esse tipo de brincadeira, jogo, enfim, isso que a gente está chamando aqui de jogo de asfixia. Roda aí.
Que aí daqui dá pra gente comentar, né? Então, esse menino é o caso recente que a gente teve aqui no Brasil, com essa grande repercussão, que esse jovem de 13 anos morreu após essa partida aí online. Aí a gente tem dados assim curiosos também. No Canadá, em junho deste ano, um menino de 12 anos morreu também em circunstâncias similares. Os Estados Unidos contabilizaram 672 mortes nos últimos 10 anos, né? Mais que o dobro aí da década anterior. A França registra 10 mortes por ano em função do Shocking Game. Já existe até uma associação de pais aí vítimas do jogo. E aí nós temos outras notícias também, né? Então, pais se reunindo, perdi meu filho 5 minutos, diz mãe sobrevivente de morto no jogo da asfixia. Temos também ali casos, né, de pais alertando para esse tipo de perda dos filhos. Então, ou seja, é algo que está no mundo inteiro, né? A gente tem aí diálogo, a chave contra o Shocking Game, como a gente tem falado aqui. Então, de fato, há uma necessidade de colocar esse diálogo em casa, né, para que a gente reduza um pouco esses números que a gente tem e que assustam tanto, né? Eu acho que, como o Thales disse, né, esse jogo da asfixia já existia, né, sempre existiu. Mas com a internet você populariza muito isso, né? Então, assim, aumentaram os casos de morte por isso, né? Porque em qualquer lugar do mundo você pode estar fazendo isso com o seu grupo. Então, eu acho que isso alertou a gente para o problema, né? E aí os pais agora estão arrumando formas de resolver, né? De tentar prevenir, enfim. Acho que isso que é importante. Bom, você que está em casa, que quiser participar aqui com a gente, tem um Twitter, né, gente? Instagram, Snapchat, no @CaleidoscópioTV. Mande pra gente aí seu comentário, pergunta, fique à vontade. Agora aquela hora do break rapidinho, sabe, necessário? Pois é, já a gente volta com mais informações aqui nesse programa. Não saia daí, até já.